Tarde, né? Todas as pessoas aqui presentes. Estamos nesse momento para fazer uma leitura coletiva do regulamento de grupos artísticos e coletivos culturais do IFPB, um documento que vem sendo construído, salvo engano aí, acho que nos últimos 2 meses ou 3 meses já, algo assim, por uma comissão formada por docentes, né, de vários campi, né, de Patos, né, como Rodrigo, de João Pessoa, Samara, que também é da Proesc, né, eu que estou na Proesc também, quem mais? Angélica e Silvia do Campus Cabedelo, me ajudem aí. Líbina. Professora Líbina de Guarabira. Marlon, já falou. E Marlon de Monteiro, né? E além disso a professora Marina, que participou também conosco, né? Então, esse momento é importante porque a partir de uma leitura coletiva, né, mais ampliada, a gente consegue de repente perceber alguma coisa, de repente pode gerar algum debate que a gente faça alguma mudança necessária no documento, certo? Bom, então a Proesc, né, nós temos como pró-reitora a Maria Cleide Nédia, que se encontra de férias, e a pró-reitora substituta, né, Josi Melo. Ela também não pôde estar aqui hoje, está em várias outras frentes, né, outras demandas, mas esse tem sido um cuidado, né, que a gente tem tido na construção dos documentos da Proesc, que a gente fez a política de extensão, a gente fez um movimento semelhante, até mais ampliado, né, porque aí também a política de extensão ela mobiliza muito mais pessoas na instituição. Então a gente fez reuniões né, 3 reuniões preparatórias para uma audiência pública geral. A gente teve mais momentos de interação coletiva. E a gente fez também na curricularização da extensão. E não poderia ser diferente, né? Para esse dos grupos artísticos e coletivos, a gente também buscou esse período, né, mesmo que mínimo, de uma contribuição mais ampliada, né, das pessoas. Bom, então, assim, primeiramente dizer, né, assim, agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, que se disponibilizaram a estar nesse momento conosco, a também quem já contribuiu lá no documento, né, quem já participou, melhor dizendo, porque mesmo que você não tenha, né, alguma alteração a propor, mas somente a sua leitura e o registro lá já é importante, né, pra gente saber que esse documento ele teve, né, a análise de tantas pessoas, né, por exemplo. E é isso. Então, basicamente, a gente vai fazer, né, a gente vai ter um momento aqui inicial. Italan vai trazer aqui algumas reflexões relacionadas ao tema, né, que é um tema, né, caro aqui para todos que estão aqui, porque trata de uma atividade, né, que vem sendo desenvolvida há muito tempo, né, e esse desenvolvimento por muito tempo ele esteve um tanto solto, né, em termos de gestão, a quem estava vinculado, quem poderia apoiar, né, essas ações, essas iniciativas. E com esse documento a gente tenta trazer luz, né, para
conceitos que envolvem, né, objetivos, né, princípios, diretrizes que envolvem o trabalho, a atuação desses grupos, que não é meramente entretenimento, né, mas tentar deixar isso claro, a nossa leitura ampliada que a gente tem do desenvolvimento dessas atividades, e também traz pontos de organização disso dentro da instituição. Então, a que setor estaria vinculado, qual o papel de cada um nesse processo, as formas de valorização que a gente tem, de reconhecimento disso no âmbito institucional. Então a gente faz esse momento inicial. Italan, né, é o professor de música do campus João Pessoa, também está à frente da unidade 4, a UA 4, né, do campus João Pessoa, coordena grupos de pesquisa, também núcleos de extensão no campus, grupos artísticos, o que mais? É docente no mestrado, né, no mestrado Prof. EPT, né, faz um bocado de coisa e está aqui hoje com a gente, fez um esforço aí, saiu da aula estava lecionando no mestrado e conseguiu chegar aqui a tempo. Então a gente já agradece, e é um pesquisador dessa educação, né, que a rede federal se propõe a trabalhar, né? Então o Italan fez a sua pesquisa de doutorado, né, assim, baseado na questão do curso lá de instrumento musical, e acho que tem muito a fazer uma reflexão aqui inicial antes da gente partir para a leitura de fato do documento. Então, com você, Italan. Boa tarde, George. Boa tarde, colegas. Eu fico feliz demais de estar participando desse momento, né? E já parabenizo o George por estar encabeçando a equipe, né, que construiu a minuta que a gente vai discutir, porque realmente, assim, ter um espaço que a gente possa discutir o formato desses grupos, né, a institucionalidade dos grupos é importantíssimo. Em alguns momentos anteriores eu já conversei com o George, e por estar agora na unidade acadêmica, que acaba sendo a função de quem valida os mapas de atividade, então é importantíssimo, né, que a gente consiga realmente amarrar os grupos, até pensando nessa questão de carga horária. É uma forma de garantir o funcionamento, né, garantir a institucionalidade, para que a gente não tenha um grupo como uma prática individual, né, de um professor bem intencionado, mas que não tem o reconhecimento institucional. Então, assim, fico extremamente feliz pela iniciativa da Pró-Reitoria, né, de estar discutindo a temática, de estar puxando o carro. Esse formato de construção também acho sensacional, né, o fato de, além da montagem do texto inicial, estar partindo de uma equipe bastante diversificada. A gente tem um momento de uma consulta pública, então, assim, é algo que acho que a gente precisa incorporar na rotina da nossa instituição com uma maior frequência, né? Esses espaços de consulta pública são importantíssimos. E acho que a gente avança muito no documento quando esse documento, ele inicialmente traz os conceitos, e acho que é importante, né, a gente sempre partir dessa reflexão, deixando claro o que é que a gente está entendendo, de que base teórica, né, epistemológica a gente está partindo, porque apesar da gente tentar esclarecer o máximo de pontos possíveis no documento, sempre vão surgir brechas e dúvidas que no futuro, eu acho que se elas estão precedidas pela discussão teórica, a gente consegue nortear futuras discussões, né, de para onde ir. Então, acho que a gente avançou muito legal e a Pró-Reitoria de Extensão tem essa característica, né, de sempre ter a preocupação de tentar realmente fundamentar, né, de definir os conceitos que estão abordados ali. E é interessante que hoje, essa semana, né, eu vinha lá na unidade conversando com a área de educação física, porque eles têm algo semelhante aos grupos que são as equipes de treinamento, né? Eu até conversei com o Jorge sobre isso, justamente pensando que a educação física ainda precisa avançar
a chegar nesse ponto que a gente está hoje, de discutir realmente como as equipes funcionam, né? Eu vou fazer esse parênteses rapidinho, porque eu acho que é interessante ilustrar como é importante esse passo que a gente está dando. A gente está com um professor no campus hoje, no campus João Pessoa, que ele normalmente coordena a equipe de basquete. Mas aí, por outras questões, a coordenação da educação física entendeu que não era o momento das equipes estarem treinando nesse momento. Então, a coordenação foi contra o retorno das equipes de competição, né, em qualquer modalidade, mas o professor entrou com um processo pedindo que fosse autorizada a prática, né, o treino da equipe de basquetebol fosse autorizado. E a gente está nessa situação, está nesse embate, porque assim, eles não se entenderam, o professor e a coordenação, e no caso do grupo, das equipes de esportivas, a gente não tem ainda um documento como esse, que norteie, né? Porque cai naquela questão assim de, a equipe de basquete é vinculada à coordenação ou é o professor? No fim das contas, quem é que faz essa definição, né? Por que a coordenação está se posicionando? Então são questões que realmente a área da educação física ainda não avançou, essas atividades não entram nos mapas de atividade deles, ou seja, acaba acontecendo de forma voluntária. Assim, que bom que temos professores com esse perfil do voluntariado, mas não é o adequado, né? Nem para eles, nem para a própria equipe, ou no caso dos grupos, né? Então, quando a gente garante essa institucionalidade, deixa de ser uma iniciativa pontual, pessoal de um professor. É a instituição reconhecendo, olha, aqui realmente a gente tem iniciativa legítima, né? Uma prática relevante, é algo que a instituição coloca debaixo do braço e realmente ganha outro status, né? Em todos os aspectos, de carga horária, de fomento, né? Para conseguir recursos. Então, realmente, eu fico extremamente feliz, Jorge, porque na área de música, né? Na verdade, para todas as áreas artísticas, os grupos artísticos são espaços fundamentais de prática, né? No sentido de laboratório, até de construção. Então não dá para pensar um curso de música, um curso de teatro, um curso de dança, que não esteja permeado por iniciativas dessa natureza, né? Por grupos, por coletivos. Então, assim, garantir que esses espaços sejam reconhecidos é fundamental. Então a minha fala vai mais nesse sentido mesmo, de realmente deixar claro que a gente tem que avançar o máximo possível, conseguir contemplar o máximo de questões dentro do documento, porque eu já estou fazendo a leitura com um olhar, por exemplo, no caso da gente do Campo João Pessoa, né? As pessoas que vão validar essa carga horária, os gestores de outras áreas que vão entrar em contato com esses grupos, que vão ter que em algum momento validar ou não o mapa de atividade, eles têm que compreender. E aí realmente a gente acaba tendo essa responsabilidade de ter documentos que deixem claro, né? Para evitar situações como essa que está acontecendo na área da educação física. Então que bom que a gente já estamos na frente, né? Já estamos caminhando. É isso, Jorge. Parabéns. Parabéns para toda a equipe. Perfeito, então. Obrigado aí pela participação. Eu penso que agora a gente pode iniciar a leitura, né? E depois o debate aí pode fluir. Quem for tendo questões, de repente pode ir tomando nota aí. E depois no final a gente compartilha, certo? A gente combinou até na comissão da gente ter uma leitura aqui compartilhada, para que não fique cansativo, né? Também. E aí, eu mesmo queria, importante mais essa ajuda, que eu não tô nem podendo forçar muito a voz, de vez em quando tá toda uma torcida aqui. Eu poderia fazer aqui esse momento inicial e de repente vocês aí já podem ir se colocando, certo? A gente vai vendo se vai conseguindo fluir. Isso, a gente pode alternando a leitura. Então, vou começar pelo documento de fato, que seria a resolução, né? Porque aí aqui seria o anexo, é o que a gente vai... É o ponto chave aqui da questão, mas a resolução ela traz aqui outros documentos que baseiam, né, essa construção. E aí, desde a legislação federal, como a própria Constituição, né, nos artigos 215, 216, enfim, outras leis importantes da questão cultural,
Enfim, até a gente chegar aqui no documento em si. Alguém escreveu alguma coisa aí? Não consigo. Então vamos lá. Resolução, né, com super, dispõe sobre a regulamentação dos grupos artísticos e coletivos culturais no âmbito do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba. O Conselho Superior do IFPB, no uso de suas atribuições legais, com base no parágrafo 1º do artigo 10 do artigo 11 da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e nos incisos 5, 16 e do artigo 17 do Estatuto do IFPB, aprovado pela Resolução do Conselho Superior número 246, de 18 de dezembro de 2015, a regularidade da instrução e o mérito do pedido, conforme consta no processo X do IFPB, e de acordo com as decisões tomadas na reunião X, realizada no dia X. Então, toma com base, né, considerando aí, né, a resolução 140 de 2015, que dispõe sobre a política de produção e promoção da diversidade artístico-cultural no âmbito do Instituto Federal da Paraíba, as garantias e os princípios enunciados nos artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura, cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, SNIC, e dá outras providências, prorrogada pela Lei 14.156, de 1º de junho de 2021, que altera a Lei número 12.000, né, a Lei do Plano Nacional de Cultura, que teria vigência de 10 anos e passou a ter 12 anos, né, até esse ano. A Lei Federal 13.018, de 22 de julho de 2014, institui a Política Nacional de Cultura Viva e dá outras providências. A Convenção, tem um errinho aqui, sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, celebrada em Paris, de 3 a 21 de outubro de 2005, na 33ª reunião da Conferência Geral da Unesco, ratificada pelo Decreto Legislativo 485/2006, que esse documento aqui, né, o Brasil é um dos grandes responsáveis pela sua aprovação, na pessoa do ex-ministro Gilberto Gil. A Lei Federal 11.892, de 2008, institui os institutos federais como uma rede multicamp e pluricurricular e atribui aos autores dessas políticas públicas a responsabilidade na construção e fortalecimento dessa rede. O documento de revisão conceitual intitulado de Contribuições do FORPROEST para a compreensão da política de extensão na rede federal. O Regimento Geral do IFPB, publicado na Resolução 144, de 11 de agosto de 2017, que trata das competências e atribuições da PROESC. A Resolução número 7, da Câmara de Ensino Superior, do Conselho Nacional de Educação do MEC, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a extensão da educação superior brasileira. A necessidade de reconhecer e articular as iniciativas artístico-culturais realizadas pelos grupos artísticos e coletivos culturais oriundos dos campi do IFPB. A Resolução 96 do Conselho Superior, de 4 de novembro de 2021, que dispõe sobre a aprovação da política de extensão do IFPB. A Resolução número 16 de 2018, que aprova a reformulação da política estudantil do Instituto Federal da Paraíba. Resolve, artigo 1º, regulamentar a criação e o funcionamento de grupos artísticos e coletivos culturais do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, conforme texto anexo a esta resolução. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior e deve ser publicada no portal do IFPB. Certo? Então, quem continua? Posso continuar.
Anexo: Regulamento dos grupos artísticos e coletivos culturais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, capítulo 1 da finalidade. Artigo 1º. Este regulamento tem por finalidade orientar, integrar e fortalecer as atividades artísticas e culturais desenvolvidas coletivamente nas modalidades de grupos artísticos e coletivos culturais no âmbito territorial do IFPB. Capítulo 2 das disposições preliminares. Artigo 2º. Os grupos artísticos e coletivos culturais são espaços institucionais de formação artístico-cultural e de promoção de desenvolvimento humano e socioeconômico que realizam iniciativas pautadas na relação entre a escola e a comunidade, de modo a favorecer o exercício da cidadania cultural, o protagonismo estudantil e o atendimento das necessidades culturais das comunidades interna e externa. Capítulo 3, dos conceitos. Artigo 3º. Para efeitos deste regulamento, considera-se: inciso 1. Grupo artístico é um corpo artístico formado por discentes e ou servidores e ou parceiros sociais que realiza um conjunto articulado de produções criativas voltadas ao universo das artes, atuando diretamente na formação artística e na promoção do acesso à arte. 2. Coletivo cultural. Laura, desliga teu microfone aí, por favor. Coletivo cultural é um coletivo de discentes, servidores e ou parceiros sociais com interesse temático nos distintos domínios culturais, se utilizando de espaços plurais na atuação direta da promoção do acesso à cultura, do exercício da cidadania cultural e na realização de ações voltadas ao desenvolvimento cultural em suas múltiplas dimensões. 3. Domínios culturais são compreendidos como um conjunto de atividades histórico-sociais e econômicas tradicionalmente consideradas como culturais e que estão envolvidas em todas as diferentes fases do ciclo da cultura que envolve a criação, produção, disseminação, exibição, consumo e participação. 4. Equipamento cultural se refere aos espaços culturais diretos e indiretos em que se realizam atividades artísticas e culturais no campus, como a biblioteca, auditório, anfiteatro, rádio educativa, ginásio poliesportivo, laboratório criativo, salas, estúdio, pátio, mezanino, praça, entre outros. Material sonoro se refere aos equipamentos sonoro-musicais, como caixas de som, mesa de som, amplificadores, processadores, microfones, cabos e outros similares responsáveis pela amplificação e manipulação do som musical ou artístico de modo geral. 6. Material artístico se refere aos instrumentos finalísticos e de apoio necessários para o desenvolvimento das variadas atividades de artes visuais, dança, cênica, audiovisual e música. Laboratório criativo se refere ao espaço físico utilizado para o desenvolvimento de atividades relacionadas aos experimentos de processos artísticos e culturais com estrutura laboratorial que possibilite a criação, produção e expressão artística e cultural, estudos e pesquisas artísticas e acadêmicas. Parágrafo 1º. Os discentes egressos podem constituir como segmento que compõem os grupos artísticos e coletivos culturais, sendo importante o incentivo à sua participação. Parágrafo 2º. Os grupos artísticos e coletivos culturais são compreendidos como atividade continuada, sendo abarcado no conceito de atividade continuada de extensão e cultura proposto pela PROESC. Parágrafo 3º. A atuação do grupo artístico ocorre com a realização de iniciativas que promovam a criação, o desenvolvimento ou a apresentação de processos relacionados à estética das artes, do aprimoramento das técnicas e da inovação quanto aos processos e formas de expressão, de fruição e de consumo. E parágrafo 4º. A atuação do coletivo cultural ocorre com a realização de iniciativas que promovam a criação, a memória,
a salvaguarda do patrimônio cultural, o desenvolvimento ou a apresentação dos processos relacionados à cultura local em seu diálogo com outras culturas, podendo se utilizar de meios interativos e multimídias, de tecnologia da informação e comunicação, da oralidade, da expressão corporal, cênica e sonora, considerando os saberes e fazeres populares, técnicos, científicos ou tradicionais. Pode ir outra pessoa. Eu posso tentar seguir, se minha internet permitir, mas vamos lá. Capítulo 4 dos princípios. Artigo 4º. Os grupos artísticos e coletivos culturais do Instituto Federal da Paraíba são norteados pelos seguintes princípios. A. A cultura como um direito humano fundamental. B. A liberdade de expressão, criação e fruição. C. O respeito à pluralidade e à diversidade cultural. D. O direito à memória e às tradições. E. A arte e cultura enquanto dimensão formativa e eixo de formação da educação profissional e tecnológica. F. A transversalidade da cultura com extensão, ensino e pesquisa. G. A participação cidadã, inclusão e coesão social. H. A territorialidade, responsabilidade socioambiental e a cultura como vetor de desenvolvimento local. Capítulo 5 das diretrizes. Artigo 5º. Os grupos artísticos e coletivos culturais são norteados por um conjunto de diretrizes que objetivam garantir a conexão com a comunidade, com as comunidades interna e externa, em ações intersetoriais, plurais e participativas, considerando os aspectos da formação em arte e cultura, da intersetorialidade e diversidade cultural, da dialogicidade e a integração comunitária e do protagonismo estudantil no exercício criativo. Primeiro, a formação em arte e cultura envolve a noção de que as ações de arte e cultura possuem caráter formativo na educação profissional e tecnológica, com viés para além do entretenimento, portanto, como promotora de conhecimento e de desenvolvimento social e humano. B. A realização de ações associadas à formação humanística no contexto da educação profissional e tecnológica no campo da arte e cultura, de modo a dinamizar a capacidade de traduzir os aspectos simbólicos da produção artística e cultural. C. O desenvolvimento das habilidades finalísticas da expressão artística e cultural em cursos do eixo tecnológico de produção cultural e design. E D. A formação do profissional que atua na organização e execução de atividades técnicas relacionadas ao setor cultural, de modo a possibilitar o desenvolvimento das ações artísticas culturais. Alguém quer prosseguir? Eu posso mais um pouquinho. A intersetorialidade e diversidade cultural envolve a noção de que as iniciativas de arte e cultura se conectam ao ensino, pesquisa e extensão, bem como a outros eixos temáticos da instituição, como a inovação, os assuntos estudantis, a comunicação e os processos de gestão de maneira ampla. B. A compreensão que as ações de arte e cultura podem envolver diferentes conceitos e coabitar em diferentes temáticas, áreas do conhecimento e modos de fazer. C. A noção da diversidade artística e cultural como uma particularidade dos seres humanos a ser valorizada e difundida para possibilitar o desenvolvimento das capacidades e valores humanos, bem como o desenvolvimento sustentável das comunidades interna e externa, a partir do seu reconhecimento e da sua significância como fonte de riqueza material e imaterial. 3. A dialogicidade e integração comunitária envolvem a compreensão de que as iniciativas de arte e cultura são coletivas e, por isso, devem valorizar a dialogicidade entre os diversos segmentos partícipes, de modo a tornar a experiência de criação um processo ativamente democrático e coletivo, que favoreça a produção de mudanças no acesso e produção de arte e cultura. A noção de que as unidades da instituição são, em seus territórios de atuação, polos irradiadores, articuladores e assimiladores de fazeres e saberes artísticos culturais, devendo os grupos e coletivos agirem de modo integrado à comunidade local.
Em quarto, o protagonismo estudantil no exercício criativo envolve o reconhecimento da força mobilizadora das iniciativas artísticas e culturais, de modo a favorecer os processos educacionais que fortaleçam a autonomia dos discentes, para que incidam como produtores de mudanças na realidade comunitária ou laboral. A defesa da liberdade de expressão, criação e fruição artística e cultural, de modo a garantir o exercício da criatividade por sujeitos em formação ou já inseridos nas dinâmicas sociopolíticas e econômicas do mundo do trabalho. Alguém pode prosseguir a partir daí? Sim. Boa tarde a todos e todas. Capítulo 6. Dos objetivos. Artigo C. São objetivos dos grupos artísticos e coletivos culturais: a. Compor espaços coletivos de formação artística e cultural na interface com a educação e esta na interface com a arte e cultura, favorecendo a autonomia cidadã e o protagonismo estudantil. B. Contribuir com o desenvolvimento humano, cultural e socioeconômico das comunidades interna e externa das unidades da instituição. C. Realizar iniciativas inseridas nos diversos domínios culturais, contemplando as dimensões de cultura simbólica, cidadã e econômica. D. Favorecer a democracia cultural e o diálogo entre a escola e a comunidade, por meio da arte e cultura. E. Oportunizar o exercício criativo, a fruição, a produção e o acesso a partir de processos artísticos e culturais colaborativos e comunitários. F. Promover a diversidade de expressões artísticas e culturais, regionais, nacionais e internacionais. G. Possibilitar a prática profissional dos discentes e egressos da instituição, oriundos de cursos do eixo tecnológico, produção cultural, design, assim como de pessoas da comunidade em geral. H. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural, com ações que visem proteger, promover e difundir o patrimônio histórico e cultural. I. Profissionalizar e qualificar os agentes e gestores do campo da arte e cultura. J. Contribuir com os processos de curricularização da extensão e da arte, no contexto da educação profissional e tecnológica. K. Oportunizar o fazer cultural e as linguagens artísticas como elementos facilitadores para a educação inclusiva das pessoas com deficiência e dos grupos minorizados. Capítulo 7. Das linhas de cultura. Artigo 7. As ações que identificam a atuação específica dos grupos e coletivos devem ser identificadas em linhas de cultura, seguindo as indicações abaixo descritas. A. Artes cênicas, dança, teatro, técnicas circenses, ópera, performance, formação, espetáculos virtuais, videodança, teatro de formas animadas, formação, capacitação, memória, mediação, curadoria, produção e difusão cultural e artística. B. Artes integradas, ações multi-artísticas e culturais, contemplando projetos que envolvam mais de uma linguagem artística em uma única ação: formação, capacitação, memória, mediação, curadoria, produção e difusão cultural e artística. C. Artes plásticas, escultura, pintura, desenho, gravura, tecelagem, artesanato, apropriação, formação, capacitação, memória, mediação, curadoria, produção e difusão cultural e artística.
artes visuais, instalação, intervenções artísticas, web art, arte digital, vídeo arte, assemblagem, artes gráficas, grafite, histórias em quadrinho, design, formação, capacitação, memória, curadoria, mediação, produção e difusão cultural e artística. Audiovisual, cineclubes, produção de vídeos, longa, curtas, animação, documentário, cinema ou qualquer outro meio que utilize recursos sonoros e de imagem, formação, capacitação, memória, mediação, produção e difusão cultural e artística. F. Culturas populares, mestre, expressões e manifestações culturais tradicionais, comunitárias, da oralidade, que abarca celebrações, representações, saberes, ofícios, forma. G. Fotografia. Fotografia digital, fotografia analógica, fotografia documental, artística, macrofotografia, fotojornalismo, edição corretiva, edição artística, qualquer outro meio de captação, tratamento e edição de imagem, formação, capacitação, memória, mediação, curadoria, produção e difusão cultural e artística. H. Jogos digitais, prática, prototipação, desenvolvimento e fomento de jogos digitais. I. Culturas estrangeiras, intercâmbios culturais, formação e prática de língua e demais aspectos da cultura estrangeiras, cosplay, cultura dos imigrantes, cultura dos refugiados, ações de solidariedade internacional. J. Livro, leitura, literatura e biblioteca. Literatura, cordel, oralidades, dramaturgia, contação de histórias, livro, produção editorial, biblioteca, biblioteca comunitária, escrita criativa, produção de textos, alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos, formação do leitor e do produtor de textos, incentivo e práticas de leitura. K. Mídia e livrismo. Mediativismo, medialivrismo, reflexão crítica da mídia, mídia comunitária, mídia e memória. M. Mídias, criação e fomento às rádios e TVs educativas, núcleos de produção digital, mídia livre, formação multimídia, curadoria digital, acervos digitais, comunicação e internet, comunicação comunitária, educomunicação, jornalismo cultural, jornalismo científico e formação transversal na área de cultura e comunicação. N. Mídias artes, produção artística mediada, elaborada e difundida por mídias, elaborada e difundida por mídias digitais, analógicas e impressas, com o uso de poéticas, conteúdos para internet, videogames, técnica e dispositivo específico. O. Música, circulação, eventos, registros fonográficos e audiovisuais, produtos, composição, arranjo, partitura, construção e reformas de instrumentos e conteúdos, manutenção de grupos e coletivos, intercâmbio cultural, formação, capacitação, memória, mediação, curadoria e produção e difusão cultural e artística. P. Patrimônio cultural, histórico e natural. Ações de salvaguarda que envolvam aspectos de preservação, proteção, valorização, investigação, identificação, recuperação, promoção e difusão de patrimônio artístico, cultural, histórico e natural, material e imaterial, mediante formação, organização, manutenção,
ampliação e equipamento institucionais ou comunitários de museus, bibliotecas, núcleos, centros culturais, arquivos e outras organizações culturais, coleções e acervos, restaurações de bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural, proteção e promoção do folclore, do artesanato, das tradições culturais e dos movimentos religiosos populares, memória, produção e difusão cultural e artística. Grupos minorizados, questão étnico-racial, questão de gênero, interseccionalidade, cultura afro-brasileira, cultura indígena, pessoas idosas, acessibilidade cultural, refugiados, cultura de imigrantes, mulher e cultura LGBTQIA+, e cultura. Alguém pode continuar? Eu posso. Lívia levantou a mão, quer falar ou fazer a leitura? Ou ela saiu, ou caiu? Não, Lívia está aí com a mão levantada. Enfim, vamos lá. Capítulo 8º, né, Lívia? Parou? Isso, Samara. Pronto, então, capítulo 8º trata do surgimento do registro da inativação e da reativação. Artigo 8º. Os grupos artísticos e coletivos culturais podem surgir a partir da livre iniciativa de servidores ou discentes do IFPB, com a observância dos termos desta resolução. Artigo 9º. Os grupos artísticos criados por ato administrativo da Direção-Geral ou da Reitoria devem estar integrados aos princípios, diretrizes e objetivos desta resolução e deve formalizar sua atuação no sistema de registro de grupos artísticos e coletivos culturais. Artigo 10º. A solicitação de registro deve ser efetuada pelo servidor coordenador ou pelo discente articulador do grupo artístico ou do coletivo cultural. No sistema de registro de grupos artísticos e coletivos culturais, disponibilizado no sistema de gestão da instituição, de acordo com os procedimentos instituídos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura em norma complementar. Artigo 11. A solicitação de registro de propostas de criação do grupo ou coletivo deve conter, no mínimo, título, modalidade, campus, linha de cultura, apresentação, objetivos, justificativa, metodologia, resultados esperados, ingresso e ingressos é Jorge mesmo? Ingressos e inscrições de participantes, equipe e beneficiários. Você quer egressos. Artigo 12. O reconhecimento institucional das atividades do grupo artístico e coletivo cultural será alcançado mediante a aprovação do registro pela Diretoria de Extensão e Cultura ou setor equivalente do campus e reitoria. O artigo 13. O grupo artístico ou coletivo cultural deverá ser inativado quando o servidor coordenador ou o discente articulador não comprovarem o desenvolvimento de atividades semestrais via sistema. Artigo 14. A inativação deverá ocorrer em até 15 dias úteis após o servidor coordenador ou o discente articulador do grupo ou coletivo não atenderem às solicitações administrativas
da Diretoria de Extensão e Cultura ou setores equivalentes para que comprovem o desenvolvimento das suas atividades semestrais. O artigo 15 diz: o grupo ou coletivo inativado poderá ser reativado a partir da solicitação formal de servidor ou estudante. A Diretoria de Extensão e Cultura ou o setor equivalente, desde que o grupo ou coletivo não tenha sido instituído por meio de ato administrativo da direção-geral ou reitoria. Alguém quer ler o 9? 9 é bem grande, né? Eu posso retomar. Vai lá. Capítulo 9 do funcionamento e acompanhamento. Artigo 16. Compete ao servidor coordenador ou ao discente articulador 1. Aplicar dialogicamente metodologias de trabalho que valorizem a construção participativa e democrática. 2. Acompanhar e elaborar com os integrantes no desenvolvimento das atividades artísticas e culturais. 3. Incentivar a elaboração de trabalhos performáticos e ou acadêmicos sobre aspectos conceituais e temáticos das atividades artísticas e culturais desenvolvidas. 4. Preencher o relatório de atividades em fluxo contínuo. 5. Estimular a participação de discentes, egressos e de parceiros sociais em eventos culturais e acadêmicos. 6. Realizar a seleção e ou inscrições de novos participantes a cada 12 meses ou em menor espaço de tempo. 7. Manter atualizadas as informações cadastrais do grupo ou coletivo no sistema de registro instituído. 8. Proporcionar a integração das atividades do grupo ou coletivo em eventos e outras iniciativas do campus ou da reitoria. E 9. Promover o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais pelo grupo ou coletivo para as comunidades interna e externa. Artigo 17. Compete aos integrantes: 1. Comunicar por escrito ao servidor coordenador ou discente articulador do grupo artístico ou coletivo cultural qualquer alteração sobre a sua participação. 2. Desenvolver as atividades que lhe forem definidas e atribuídas coletivamente ou pelo servidor coordenador ou discente articulador. 3. Colaborar com o preenchimento do relatório de atividades em fluxo contínuo. 4. Manter a assiduidade e a participação ativa. 5. Participar de eventos e publicações sobre o tema da atividade desenvolvida. 6. Apresentar as atividades artísticas e culturais em eventos promovidos pelo campus ou reitoria. E 7. Atuar na organização da publicação das atividades do grupo artístico ou coletivo cultural em redes sociais, revistas, jornais, blogs e portais. Artigo 18. Compete à diretoria de extensão e cultura ou setor equivalente do campus: 1. Colaborar com a pró-reitoria de extensão e cultura no que tange ao mapeamento dos grupos e coletivos de sua unidade de atuação. 2. Apresentar e esclarecer a comunidade acadêmica sobre o sistema de grupos artísticos e coletivos culturais. 3. Avaliar e responder com ato administrativo sobre solicitações de registros de grupos ou coletivo. 4. Acompanhar e apoiar o desenvolvimento das atividades dos grupos e coletivos do campus. 5. Inativar o grupo ou coletivo em caso de não comprovação de desenvolvimento de atividades. 6. Articular os atores sociais dos grupos e coletivos do campus com a comunidade externa. 7. Emitir declaração com base nas informações do sistema que ateste a participação do discente, de servidores e dos demais componentes do grupo ou coletivo, considerando a função desempenhada, temporalidade e carga horária. Alguém pode prosseguir? Eu posso ir. Artigo 19. Compete
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Inciso... Eita, alguém vai entrar. Já entrou. Compete à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, inciso 1, estabelecer as normas procedimentais com apoio do Comitê de Extensão e Cultura para possibilitar o melhor cumprimento desta resolução. Mapear os grupos e coletivos da instituição, gerando indicadores de resultados e relatórios a serem disponibilizados para acesso de todas as comunidades interna e externa. 3. Desenvolver programas institucionais que contemplem a realidade dos grupos e coletivos. 4. Promover mostras, encontros, festivais, apresentações que deem visibilidade e integrem, a atuação dos grupos e coletivos. 5. Articular as ações e iniciativas dos grupos e coletivos com outros setores e dimensões institucionais e interinstitucionais, objetivando a transversalidade e intersetorialidade para as iniciativas dos grupos e coletivos. 6. Apoiar as diretorias de extensão e cultura, os setores equivalentes dos campi, em todas as suas competências em relação aos grupos e coletivos. 7. Fomentar e buscar recursos em parceria com os campi para o desenvolvimento das ações institucionais e interinstitucionais dos grupos e coletivos. 8. Fortalecer o funcionamento dos grupos e coletivos por meio da articulação com outros coletivos acadêmicos institucionais, parcerias, cultura de redes institucionais e de base comunitária, objetivando o fortalecimento da arte e cultura no contexto da educação profissional e tecnológica. 9. Fortalecer a participação social da comunidade interna e externa na condução da política institucional dos grupos artísticos e coletivos culturais. Alguém vai ou continuo? Capítulo 19 ainda? Capítulo 9. Ou 9, 19. Posso ler pequenininho. Artigo 20. Os grupos e coletivos deverão inserir anualmente no sistema de registro a avaliação do desenvolvimento das suas atividades, envolvendo os discentes, parceiros sociais e servidores, considerando os aspectos: 1. Recurso e estrutura. 2. Contribuição à formação discente. 3. Articulação comunitária. 4. Desenvolvimento de produtos e ou processos de arte e ou cultura. Parágrafo único. O modelo da ficha de avaliação a ser aplicada será disponibilizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, diretorias de extensão e cultura ou setores equivalentes das unidades da instituição. Artigo 21. A valorização das iniciativas de grupos e coletivos objetiva que a instituição proporcione o envolvimento de discentes, servidores e parceiros sociais na criação, produção, disseminação e participação em ações de arte e cultura por meio de diferentes estratégias. 1. Reconhecimento de carga horária para o docente coordenador. 2. Reconhecimento de carga horária complementar para o discente. 3. Incentivo à participação de pessoas da comunidade externa. 4. Concessão de bolsas e apoio financeiro para financiar a execução das ações. 5. Apoio logístico para o desenvolvimento das atividades. 6. Concessão de prêmio ou reconhecimento anual às ações que se destacaram em cada campus ou no instituto. 7. Divulgação das ações utilizando diferentes mídias e plataformas.
capítulo 10, que é pequenininho, vou ler, terminar ele. Artigo 22. O fomento às atividades artísticas e culturais desenvolvidas pelos grupos ou coletivos deverão ser fomentadas prioritariamente com recursos orçamentários e financeiros públicos destinados ao IFPB, podendo ser provenientes de outras instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, observadas as normas institucionais específicas para esta finalidade. Artigo 23. Os recursos captados podem ser oriundos de fundos públicos, leis de incentivo, instituições governamentais e não governamentais, podendo ser executados pelo servidor, coordenador do grupo ou coletivo, ou executados com a colaboração de fundação de apoio. Artigo 24. As atividades dos grupos e coletivos podem ainda ser fomentados por apoio financeiro, bolsas e auxílio financeiro para discentes e colaboradores externos, especialmente a partir de linhas de fomento próprias desenvolvidas no escopo da política cultural da instituição. Capítulo 11. Não tem reconhecimento de carga horária dos técnicos, mas agora nem... Posso continuar, certo? Já vai finalizar. Capítulo 11. Das disposições gerais. Artigo 25. Todas as orientações de aplicação desta resolução podem ser regulamentadas por instruções normativas ou esclarecidas por nota técnica emitidas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, elaboradas conjuntamente com o Comitê de Extensão e Cultura do IFPB. Artigo 26. Os servidores coordenadores ou discentes articuladores de grupos e coletivos deverão preencher relatório em fluxo contínuo para comprovar o desenvolvimento das ações e atividades inerentes ao grupo ou coletivo em cada semestre. Artigo 27. A carga horária docente para a coordenação de grupo artístico coletivo cultural será definida por norma específica que trate das atividades docentes no IFPB. Artigo 28. A carga horária discente terá seu cômputo de acordo com a norma específica que trate das atividades discentes no IFPB. Artigo 29. Todos os integrantes dos grupos artísticos e coletivos culturais terão direito à declaração que ateste a sua participação no grupo coletivo, considerando as atividades desenvolvidas, temporalidade e carga horária. Isso aqui eu já vi que tem uma duplicação, né? Já percebi isso. Artigo 30. Os casos omissos e as dúvidas que porventura surgirem em sua aplicação serão resolvidos pela Proesc, ouvido o Comitê de Extensão e Cultura do IFPB. Então, esse aqui é o texto, né? Texto base que está ainda em consulta por mais aí alguns dias. Deixa eu ver aqui até quando. Até o dia 6 de junho. E agora a gente abre as falas, né? Seria importante de repente a gente ter ali 3 minutos, né? Acho que a pessoa fazer alguma fala pra gente conseguir contemplar aí todo mundo. Temos 20 minutos, né? Com horário combinado. Alguém tá inscrito já? Se inscreve. Eu posso falar porque eu coloquei aí no... Sim, pode, Renato. Então, eu até sugeri, né, no formulário essa questão do reconhecimento da carga horária para os técnicos, né? Mas provavelmente isso não foi colocado no texto por conta de algum impedimento de norma que se refere aos técnicos, né? Depois eu lembrei, né, de que a gente tem um bocado de impedimento, né, que é uma palhaçada, porque eu, por exemplo,
aqui no meu campus, eu faço diversos projetos relacionados à cultura, né, à extensão e tudo, mas não posso ter isso computado como carga horária, né, como o docente pode. Então, assim, eu acho que é uma questão muito injusta, né, que a gente precisa, inclusive, por outros meios, fazer o enfrentamento e a luta para que mude, né, mas, enfim. E outra questão que também é parabenizar, porque eu achei que o texto ficou muito bem feito, assim, ficou muito bom mesmo, até pela amplitude, assim, né, do alcance mesmo das diversas linguagens artísticas e culturais, pela inserção da questão étnica, né, da diversidade e da elaboração de conceitos relacionados às artes como produção de conhecimento também, né, não só entretenimento, mas produção de conhecimento ligada às diversas dimensões das nossas relações sociais, da nossa formação humana. Então, eu acho que ficou muito bom o texto base, né? E acho que essa iniciativa é de extrema importância para a gente começar a organizar mesmo, como Italan falou no início, essa questão desses grupos que muitas vezes atuam de forma aleatória, né? Assim, aleatória no sentido de não estar registrado, de não estar organizado, né? E esse documento, ele possibilita também que haja uma integração, uma organização, um reconhecimento desses coletivos e grupos culturais que já vêm atuando, né? Além da questão do fomento, né? Então, essa questão de fomentar mesmo, né? De buscar recursos para essa área que tem sido alvo de tantos ataques, principalmente diante de um governo fascista que a gente vem vivendo, e a gente vem vivendo esse problema do ataque à cultura, do ataque à expressão da nossa liberdade de pensamento e das nossas formas de expressar isso artisticamente, né, que vem sendo duramente violentados e atacados. Então, eu acho que é um marco, assim, né, vocês deixam aí marcado historicamente essa posição de uma pró-reitoria que se preocupa com a diversidade, com a inclusão e com a cultura, né, como uma forma também de conhecimento. E aí, só lembrar também que me parece, é bom observar, se a sigla LGBTQIA+, não houve uma mudança, porque, se eu não me engano, já tem LGBTQIAPN+, porque eu acho que tem PAN e tem não binário, mas aí vocês fazem depois, porque aí já pode atualizar no documento, se for necessário também. Tá certo? Então era isso que eu queria contribuir. Obrigada aí, valeu demais. Alguém se inscreve? Vai lá, Italan. Jorge, eu fiz algumas observações, mas aí eu vou preencher o formulário. Eu fiquei com 4 dúvidas que eu acho que, de repente, você podia, né? O grupo que trabalhou na Constituição, de repente, a gente podia dialogar rapidamente. Lá no artigo 9, por exemplo, quando menciona sobre os grupos artísticos que são criados por ato administrativo da Direção-Geral da Reitoria. Eu particularmente não entendo muito bem como seria, né? Assim, e no caso desses grupos, então, existiria um outro... Qual seria a diferença entre esses grupos criados dessa forma e haveria uma resolução própria para eles? Enfim, como é que seria essa distinção? Esse é o primeiro ponto. No artigo 15, a dúvida do 15 é a mesma, relativa a essa criação, quando fala justamente que ele vai ser reativado, né, desde que o grupo não tenha sido, enfim, faz uma distinção pelo que foi criado para o ato administrativo. De repente, se você pudesse comentar depois como é que funciona, porque eu desconheço, né? Está no artigo 16, no 6, no item 6, né? Talvez realizar a seleção e inscrições de novos participantes a cada 12 meses, no menor espaço de tempo, talvez destacar-se através de consulta pública, processo público, alguma coisa assim, como vem sendo para os projetos de extensão, né? Pelo menos aqui no Campo João Pessoa, a gente não indica mais os bolsistas, né? Tem que passar por esse processo. Não sei. Pensei em, de repente, essa inclusão, mas... Como é, Italan? Repete esse aí, do 16. Repete, por favor. Talvez destacar que essa seleção de novos participantes
pudesse Sim. ocorrer por processo público. Sim. Porque senão, assim, se não houver algum encaminhamento desse tipo, eu posso dizer, eu tirei um, botei outro, eu enquanto coordenador, assim, fica uma coisa solta, né? No fim das contas, não... Eu acho que consultar a comunidade, né, abrir necessariamente, enfim, eu acho que se coubesse, seria interessante essa necessidade de socializar a entrada, né, no grupo. E aí o último ponto, Jorge, para fechar minha fala, o artigo 27, que vai cair naquela questão da carga horária. A carga horária docente para coordenação é definida por nome específico que trata das atividades docentes no FPB. A ideia foi o quê? Pensar nas diretrizes de ensino, pesquisa e extensão. Assim, porque o que eu estou pensando é que o gestor, né, qual a associação, quando ele chegar lá nas diretrizes, qual a associação que ele vai fazer lá com outro documento? Esse grupo vai ser considerado, por exemplo, uma coordenação de projeto de extensão e vai chegar nas 6 horas. Como é que vai ser esse trânsito entre os dois documentos, sabe? Sim. Eu fiquei com essa dúvida, assim. Sim, sim. Ou, porque eu imagino que nas diretrizes lá não vai ter algo específico fazendo menção a grupos coletivos, né? Lá deve estar falando de forma mais ampla de extensão, atividades de extensão. Aí eu acho que é importante amarrar para não correr o risco de não garantir a carga horária, né? Então, eram essas as minhas questões. Certo, eu vou tentar responder aqui já rapidinho, que o pessoal da comissão também, depois, se quiser falar alguma coisa. No ponto primeiro lá, dos grupos que porventura pudessem ser criados por ato normativo da reitoria ou direção, é evidente que a gente não tem essa realidade agora, né? Foi uma questão assim que veio até talvez pensar muito à frente. Não sei nem se isso precisaria ficar, mas assim, a gente já teve, por exemplo, o caso das bandas marciais é comum, né? Muitas vezes as bandas marciais elas surgem não com o interesse de uma pessoa, né? Mas ela surge o interesse mais que de cima para baixo. Então, a gente quer uma banda marcial aqui, e aí se cria uma banda marcial, se faz um processo, quem vai ser o regente e tal. Então, é um processo que parte do interesse da gestão, certo? Então, por exemplo, a orquestra que tem na Universidade Federal, a UFPB, né? Ela partiu do interesse de gestores, né? Então, era vislumbrando a possibilidade de surgir, né? E outras instituições, por exemplo, tem coral, né? Que é também um grupo geralmente tradicional a instituições não somente de educação, mas instituições de modo geral. Aí se cria... Quase então, Jorge, como a criação de um setor, né? Quase como a criação de um espaço, entendi. Aí se porventura a gente tiver a criação de um grupo desse que é de interesse da gestão e não parte vamos dizer assim, da iniciativa, da liberdade de atuação dos servidores e dos estudantes, aí ele buscaria estar integrado vamos dizer assim, a isso aqui, para a gente também não criar, vamos dizer assim, questões distintas. Marlon dizendo, a banda marcial Oxente é basicamente gerida pela direção com participação do professor na organização, sendo uma ação voltada para os alunos. Pronto, justamente isso. E aí, nessa reativação, porque se foi um grupo, por exemplo, que foi criado por um ato normativo e de repente caiu em desuso, vamos dizer assim, então penso que somente a própria gestão poderia, vamos dizer assim, retomar, né, esse trabalho, e não... Diferente, a gente pensa que se for um grupo criado por algum... passou um professor substituto, criou um grupo aqui, de repente saiu, então a gente vê que outro pode continuar. O professor saiu de um campus para outro, então outro pode retomar o trabalho, né? Sobre a questão é essa. A outra que tu falou lá do ingresso, né?
Eu acho que é realmente importante a gente deixar isso mais claro. Quando a gente colocou aquilo ali, já era para garantir que você tem que se preocupar em estar renovando, em estar abrindo, porque todo ano a gente recebe, né? A gente recebe estudantes novos, então eles precisam ter a oportunidade também de participar, né? Então, mas eu acho que a gente pode amarrar mais ainda, colocando que as seleções precisam ser públicas, né? Acho que isso aí é um ponto importante. E sobre lá a questão da carga horária, então a gente tem feito um movimento, acho que eu considero muito importante, né? Tem uma comissão de carga horária trabalhando no âmbito da reitoria, e lá a gente inseriu uma atividade de coordenação de atividades continuadas de extensão e cultura. Quando a gente fala, os grupos serão reconhecidos como atividade continuada, sendo abarcado no conceito de atividade continuada de extensão e cultura proposto pela Proesc. Por quê? Porque antes, quando a gente chegou na Proesc, o que estava disponível para a carga horária era somente o professor que estava, vamos dizer assim, apoiando os estudantes da empresa júnior, né? Então, todas as outras atividades que eram desenvolvidas não tinham a mesma importância, não estavam no mesmo patamar. E ali ao lado de empresa júnior, a gente trouxe escritório modelo, a gente trouxe o grupo artístico, o coletivo cultural, todas essas coisas. Então, tá lá hoje na minuta, certo? Que vai para consulta pública, acho que nos próximos dias. Tá lá, coordenação de grupo artístico, coletivo cultural, 6 horas, certo? Então, isso está bem descrito lá. Da maneira que hoje se encontra, isso estaria muito claro, né? Agora, outra forma de vinculação, porventura, vai que, né, muda alguma coisinha. Eu acho que a gente vinculando como uma atividade continuada de extensão e cultura, talvez isso já dá uma equivalência, né? Na própria... que não tem outro artigo que fala disso, né? Então, eu vejo por aí. A gente não poderia entrar muito nessa seara aí, porque o documento é outro, né? Que trata disso, é um documento específico. Mas, bom, do jeito que está lá, eu compreendo que está bem assegurado. Então agora quem está na fila é Rodrigo. Tem também Rodrigo, depois Lídio e Lívia. A minha observação é bem da forma, do formal mesmo, um detalhe que a gente escapou. Lá no capítulo 7, artigo 7º, letra A, artes cênicas, sobe lá para dar uma olhada. A palavra formação se repete, então tem mais de uma vez o termo formação citado. Capítulo 7, onde? Eita. Artigo 7º. Na letra A, cadê? Artes cênicas, dança, teatro, técnicas e ciências, ópera, performance, formação, espetáculos virtuais, videodança, teatro de formas animadas, formação, capacitação, memória. Então é só essa repetição do termo formação, a gente pode suprimir. E a gente também pulou da letra K para a letra M, a gente não tem a letra L, então volta a letra L e sai ajustando as outras. Volta mesmo, L. Então deixa a letra L, né? É importante. E aí depois vai ajustando as demais. É só essa observação que eu fiz aqui. Agora... Minha palavra para Lídio. Certo, agora é Lídio, né? Lídio?
Boa tarde. Está me escutando? É porque está cortando muito a ligação. A ligação está cortando muito. Tem muita coisa que você está falando aí, eu nem estou conseguindo assim. Porque pode ser a conexão da internet. Mas tudo bem. A gente está te escutando. Mas daí para cá. Às vezes fica cortando, sabe? Mas tudo bem. A minha pergunta é muito rápida mesmo. Primeiramente, eu quero saudar a todos que estão participando aí da reunião e uma boa tarde a todos e principalmente todos presentes, né? Quero também, logo de primeiro, parabenizar pela iniciativa de se tornar e reconhecer grupos, né, no Instituto, porque faz muito tempo que os professores, etc., técnicos e docentes trabalham com essa concepção, mas assim, um reconhecimento é até importante. E até quando eu já tinha lido esse documento já 2 vezes, eu já li ele 2 vezes, e percebi que comenta até na questão da carga horária dos professores, e aí a moça do técnico também comentou da questão de inserir a carga horária dos técnicos, né? Isso é bem louvável. Agora, a minha pergunta é dividida em 2 partes só. Primeira parte é só a questão de que, devido o fazer artístico é uma questão de ter liberdade, né, protegida por lei, pela Constituição de 1988, né, no qual o fazer artístico e a arte em si, ela não pode ser privada do seu direito, tá? Quando eu percebi no documento, tal, etc., que faz a normativa institucionaliza grupos culturais e coletivos dentro do IFPB, isso é muito louvável. Agora, a minha pergunta só é bem direta no sentido de que o documento, ele não vai privar o direito de outras pessoas, ou outros discentes, ou outros docentes que estejam inseridos na instituição, de fazer arte, né? De fazer arte, seja qualquer manifestação artística, né? E nós não temos um impedimento, tanto por parte dos diretores e dos coordenadores de grupos, etc., de cursos, etc., que eles não possam, de certa forma, utilizar esse documento para dizer, não, só quem vai poder fazer atividades artísticas é quem estiver institucionalizado de acordo com tal edital, que saiu em tal documento, de acordo com a do Proeste. Aí nós vamos estar um pouco em desacordo da lei da Constituição de 1988, que fala da questão da liberdade artística, lá no artigo 509, né? E isso é só para, não para vocês que elaboraram o trabalho, que está muito bem elaborado, parabenizar, mas para quem vai receber essas informações, né, por parte dos coordenadores, dos diretores de campo, né, para eles não utilizarem o documento como uma privação de direito ao fazer artístico. Esse é o meu questionamento. Até porque quem vai se beneficiar dessas prerrogativas que estão aqui no documento é quem se institucionalizar, né? Por exemplo, quem se institucionalizar, os docentes vão ter direito à carga horária, lá no SWAP dele, né? E os alunos vão ter direito, parece, com ajuda pelo que eu entendi, uma ajuda de custo, tal, etc. Mas, mesmo antes disso, os grupos já fazem atividade artística, né? Tem muitos grupos aqui no IFPB que fazem atividade artística, mesmo independente de ser
institucionalizado ou não, ou se está dentro de um projeto ou não. Porque, ao meu ver, a atividade artística, ela tem o direito de ser livre por lei. A lei permite essa liberdade de expressão. Tá? É só esse meu contexto. E eu já toquei no segundo ponto da minha pergunta, era sobre a questão se os alunos vão ter direito a uma bolsa, né, para participar, um incentivo, né, os alunos, se eles vão ter um incentivo de bolsa, tal, etc., desse fomento, dessa auxílio a fazer parte, né, desses coletivos, desses grupos culturais no IFPB, até pelo fato de incentivá-los, né, de estarem presentes, tal, etc. Ou somente vão ser computados em alguma situação de carga horária, tal, de disciplina, em nota, tal. Essa é a minha pergunta. Eu agradeço aí pela participação. Muito obrigado. Obrigado, Lídio. Vou tentar aqui falar, né, também, se alguém quiser complementar. Então, a questão de institucionalizar, né, uma atividade, ela tem seus, né, seu ponto positivo, e pode ter outro ponto que tende a vamos dizer assim, pode ser que dificulte algumas coisas, né? Vamos falar assim. A parte interessante é que quando você institucionaliza, você passa a ser visível, né, dentro da instituição. Você passa a reivindicar, né, vamos dizer assim, melhores condições, melhores condições de trabalho, né, da própria atuação. Precisa de equipamentos, porque tem um grupo da instituição que está registrado e ele precisa funcionar. Então a gente vai realizar uma apresentação, o grupo tal, registro tal, vai fazer. Então isso tudo vai dando uma garantia, né? E aí como o desafio é como você institucionalizar uma ação que ela é tão múltipla, existe de várias formas, né? E como você trazer isso para um documento? É bem difícil. A gente tentou, né, colocar assim as possibilidades muito abertas, né, do que é possível desenvolver, sob que perspectiva. E aí, para a gente tentar vencer assim essa questão de não ter nada engessado, né, que possibilite uma atuação como os grupos vêm tendo, né, hoje. E aí o documento ele fala especificamente dos grupos artísticos e coletivos, né? Ele não vai querer dificultar a expressão que as pessoas queiram desenvolver, né, na instituição. Isso aí não, isso aí cada um tem sua liberdade. Agora sim, a gente sabe também que nas práticas da instituição, né, se os setores foram incorporando essa dinâmica, algum reconhecimento. Então, por exemplo, se está precisando de um espaço, né? Eu estou dando aqui, dando exemplos, né? Então, se tem um grupo registrado e outro que não está no mapa visível da instituição, então possivelmente, né, vamos dizer assim, o acesso àquele espaço ali poderia tender. Então esse tipo de situação a gente não consegue realmente prever, porque aí vai para, vamos dizer assim, a cultura de cada unidade, né? Como é que vão lidar com esses processos. Mas não tem nenhum objetivo, e eu não vejo assim como utilizar para proibir, né? Vamos dizer assim, que outras existências, quem não queira aderir, né? Acho que não traz nenhuma proibição. O que pode trazer é que se você não a partir do momento que tem uma norma, você não se institucionaliza, né? Você também pode ser que você não tenha um reconhecimento institucional. Então
encontre mais dificuldade se precisar de um transporte, né? Porque cadê o registro desse grupo? Pode chegar, né? Quem vai autorizar e ver que não está registrado em canto nenhum. Então isso pode ser que gere dificuldades, porque essa é a dificuldade, né? A gente já escutou de gestores que falam assim: ah, eu queria um transporte para o grupo se apresentar, certo? Mas assim, aí quando fala o grupo se apresentar, e traz assim muito oralmente, né? O grupo, mas o grupo existe na cabeça e no contrato ali daquelas pessoas. Fora daquelas pessoas ali, não chega, né? A existência, vamos dizer assim, de muitas dessas atividades. Então isso pode ser uma dificuldade que possa surgir, né? Mas também não vai depender aí, né, da cultura de cada instituição, porque é um documento que tende a reconhecer e vamos dizer assim, facilitar essa vida institucional também desses grupos, mas não quer dizer também que vai tudo melhorar, né, de uma hora para outra. São construções, são processos, é um documento que os grupos poderão até referenciar, né, para reivindicar melhores condições, certo? E quanto aos estudantes, não a norma ela não traz uma vinculação de receber, né, um apoio, mas a partir do momento que a gente tem um regulamento, que a instituição está reconhecendo esses grupos, né, aí a gente precisa de ações que venham fortalecendo. A gente já tem um edital específico que está para grupos e coletivos, até os NEABIs, né? Mas esses editais, ele tem, diferente dessas atividades continuadas, os editais de projetos, eles têm temporalidade definida, né? Tem início, meio e fim para uma ação específica. Então esse grupo ele existe mais para desenvolver os projetos de extensão, projeto de ensino, né? Enfim, ele deve existir pensando nessas possibilidades. E a gente tem tentado construir outras possibilidades, como por exemplo, ter uma Bolsa Cultura a partir do orçamento da assistência estudantil. A gente está com esse diálogo aberto com a PRAE. Não é fácil também, porque o recurso já é pouco, né? Então, aquela questão vem para uma necessidade muito extremada de transporte, alimentação, moradia. Mas dentro desse espaço aí, a gente quer, né, levar que também ter uma Bolsa Cultura, né, que pudesse ser mais perene aí durante o ano todo, né? E aí seria mais uma forma da gente estar buscando essas vias de fomento, certo? Então agora Lívia, né, pra gente encerrar. Sim, e sobre a questão dos técnicos, realmente a gente tem essa dificuldade, né, com a questão de legislação, mas assim, com essa questão aí de que Renaldo traz, a gente vai considerar isso aí, vai dialogar, né? A gente tem até na equipe da Proesc Josi, mesmo que é um defensor aí dessa questão dos técnicos administrativos, ela é extensionista, desenvolve muitas ações, e tem essa bandeira aí. Então a gente pode construir um texto que possa de repente apontar, né, para algo mais positivo em relação a essa questão. E agora Lívia. Boa noite, colegas. Primeiro eu queria parabenizar o pessoal que escreveu o documento. É um documento muito bom de ler, né? Até emocionante, assim, muito bonito. E eu fico muito feliz em saber que a instituição está avançando nessas questões, né, de formalização e institucionalização da cultura. Uma questão que ficou assim para mim, que eu não sei se é porque eu estou chegando agora, então eu não estou tão acostumada com o vocabulário da instituição, eu tenho que lembrar aqui aonde, peraí, foi no artigo 3º, no parágrafo 2º, que fala sobre atividade continuada.
Aí fala que esses grupos, né, serão considerados como atividade continuada, abarcando o conceito de atividade continuada da extensão e cultura proposto pela PROEX. Eu não sei falar o nome da Pró-Reitoria. Mas, enfim, aí eu fiquei assim, mas eu queria saber o que significa, né? E aí procurei, só que foi super rápido, assim, eu estava um pouco ocupada na hora, e eu não achei, assim, numa procura rápida, qual é o conceito de atividade continuada para a Pró-Reitoria. Então, assim, eu não sei se cabe, eu sou só eu mesmo que não tenho tanto entendimento sobre isso, mas talvez deixar, colocar aí, não sei se suja muito texto, aonde que encontra esse conceito de atividade continuada, porque agora na conversa com vocês eu consegui entender do que se trata, mas lendo o documento eu fiquei na dúvida. A outra questão é sobre o desligamento do membro do grupo, porque assim, a gente vai ter a figura do coordenador, né? Eu fiquei pensando assim, quais seriam os critérios que levariam o coordenador a tomar uma atitude de desvincular um membro da equipe. Eu acho que talvez poderia deixar isso, escrever alguma parte sobre isso, porque tem sobre o desligamento do projeto, mas não tem nada mencionando o desligamento de membros. Aí eu fiquei, não sei se foi pensado dessa forma, mas eu fiquei pensando assim, talvez a pessoa que não está frequentando, não está participando, mas está com o nome ali, ela ter algum tipo de possibilidade, ou às vezes assim, resguardar também que a decisão de desvincular um membro não seja muito subjetiva, não seja uma atitude muito subjetiva de acordo com a vontade do coordenador. Acho que talvez amarrar um pouco essa questão do desligamento dos membros. Mas assim, num primeiro momento agora eu também não tenho muita sugestão para dar. Eu acho que talvez seja uma forma mesmo de respaldar a equipe. E a outra questão... Ai, meu Deus, acho que eu esqueci o que é. Ah, tá. Um colega falou lá sobre uma hora que a palavra formação se repete 2 vezes num artigo, porque eu fiquei na dúvida na hora que ele falou isso, que era a palavra formação, acho que em artes cênicas, né? Uhum. Eu não lembro aonde. Isso, foi em artes cênicas. Então, aí... Peraí, deixa eu ver aqui onde eu... Tá. Porque, assim, eu entendi essa formação, mas eu não me atentei se ele aparece em todos os outros, porque eu acredito que deveria constar essa palavra em todas as linhas, né, de cultura. E aí eu fiquei assim, meio no primeiro momento eu falei assim, mas o que significa formação no meio dessas outras palavras? Eu falei, tá, entendi. Aí depois eu acabei não dando uma conferida se tem todos, porque eu acredito que deva ter, né? Eu acho que como a gente enquanto instituição formativa, eu acredito que essa palavra, ela deveria estar em todos as linhas de cultura. Eu acredito que não tá, não. Mas também não sei nem se cabe, foi uma coisa que me passou agora, assim. Mas é isso, seriam essas questões aí que eu observei na leitura aqui. Então, minha participação é essa. Certo, Lívia. Então, sempre bom, né, ter esses olhares assim. Bom, a gente vem, né, trabalhando. Eu vou buscar assim outros documentos que porventura a gente já conseguiu inserir esse conceito, porque os documentos vão sendo construídos ou atualizados, a gente vai inserindo, né? Uma construção, ela nunca é total de uma vez, mas vou buscar se tem algum outro documento. Eu não sei se entrou no novo PDI, algo do tipo, em algum outro documento, para a gente considerar isso, ou mesmo até explicar melhor, né, aqui nesse documento, se for o caso. Em outra parte que tu falou, mas aí você entendeu, né, que seriam os núcleos de extensão, escritório modelo, empresa júnior, grupos artísticos, coletivos culturais, incubadoras. Na conversa aqui agora eu entendi. Certo. Vocês conversando eu consegui entender. Pronto. Aí outro ponto que você falou já foi
o desligamento dos membros. Ah, sim, verdade. A gente não traz isso, a gente traz isso nos editais. Mas como a gente falou né, de outros pontos aí que são importantes, eu acho que o desligamento é importante porque dá uma garantia também, né, para quem for operar com essa tarefa aí, de repente ter mais claramente, né, como agir, e a pessoa saber também o porquê foi desligada, né, assim, porventura, se isso vier a ocorrer. Acho que deixa isso mais equalizado, assim, mais claro, né, para as partes. E acaba evitando, né, ruídos, né. Acho que é muito importante a gente considerar esse ponto aí. E a outra, na questão de formação, a gente foi construindo, né? Não tem todos, mas tem muitos. Mas eu acho que vale a pena também, né, revisitar e trazer essa questão da formação para por exemplo aqui, né? É porque aqui a gente, por exemplo, jogos digitais, o desenvolvimento, né, a gente já vinculou com essa parte de formação e tal. Mas eu acho que vale a pena uma revisitada em relação a isso, né? Outra coisa que eu lembrei também é o colega que falou anteriormente, eu acho que é Lídio o nome dele. Sim. Com relação a essa questão de bolsa, né? Eu fico me questionando, pelo fato de ser um coletivo, é muito pouco provável, infelizmente, que a instituição consiga pagar bolsa para todas as pessoas que integram um coletivo, né? Então, assim, eu não sei o quanto isso seria viável, ou se seriam bolsas para que alguns alunos trabalhassem mais enquanto operacionalizadores do projeto, né? Assim, trabalhassem como, talvez, mais próximo ao coordenador. Porque a ideia de bolsa seria lindo, né? Mas a ideia de bolsa para todo o grupo, eu acho que ela fica muito inviável, né? Pelas condições que a gente enfrenta atualmente. Não é fácil. Mas é uma busca, né? Que a gente tem que ir fazendo. Mas geralmente os editais é para um bolsista, né? Superior, 2 técnicos. A gente nos editais de cultura, a gente ainda a gente vai lançar até um esse ano e tem 4 bolsistas, né? Salvo engano, são 4 bolsistas. A gente tenta contemplar mais bolsistas, mas também a bolsa não é por tanto tempo, né? São 4 meses apenas. Mas é um desafio de ter e de ter isso justificado para as várias outras áreas, né? Então, não é somente as artes, vamos dizer assim, que gostariam, né, de ter, mas tem outros tipos de projetos também que demandam uma coletividade maior e com certeza isso seria considerado, mas assim, a coletividade, né, de uma produção artística, cultural, isso também é muito latente, então isso acho que ajuda também num discurso, né, da construção de uma possível possibilidade dessa. Essa ideia da Bolsa Cultura, né, ela seria isso, né, tentar trazer uma possibilidade aí de algo, né, mais continuado. Mesmo que fosse uma bolsa em um valor menor do que a bolsa de projeto, né, mas ela seria ali um recurso que teria mais meses, né, durante o ano. Bom, acho que é isso, né? A gente passou um pouquinho aí do previsto, mas normal. Acho que foram muito boas as contribuições, os olhares, né? A gente vê como isso é necessário, né? Para que a gente possa construir realmente um documento que atenda, né, aos vários anseios aí, às várias realidades. Porque isso que é importante, né? Para que ninguém se sinta
engessado, né, a partir de uma norma, tal, algo que vem muito de cima para baixo. Bom, é isso. Quem puder, compartilha com os colegas. Tem até o dia 6 aí. Esse documento está previsto de passar pelo Comitê de Extensão e Cultura no dia 30 de junho. A gente vai ter uma reunião extraordinária para isso. E daí ele seguiu o trâmite para o CEP, Conselho Superior, né, e a gente acompanhar e ter isso aprovado, certo? Então eu agradeço mais uma vez a presença e até mais.